Olá pessoal, é um prazer estar aqui com vocês novamente. Vamos retomando aí os nossos estudos online, né? Ou pela internet, ou home office, ou à distância. O importante é estudar, o importante é não parar, beleza? É o seguinte, galerinha do sexto ano, nós vamos hoje falar sobre o percurso 16. Está lá na página 126 do livro. Quando a gente estiver dando as aulas aqui, conversando com vocês, abra o livro de vocês, vamos acompanhar. Aí você faz o seguinte, ó, o professor está falando sobre determinado assunto, aí ele muda o assunto, aí você vai lá, dá uma paradinha, tá? Você vai lá dar uma paradinha, um pause, aí põe na página, depois muda o assunto, dá uma paradinha, dá uma pausa, muda a página de novo, tá certo? Beleza, pessoal? Então, vamos lá. O seguinte, página 26, nós vamos falar sobre vulcanismo. Gente, os vulcões, eles vêm despertando a alegria do pessoal, né? Então, quando se fala, vamos fazer uma feira de ciência, o pessoal vai para os vulcões. Ah, eu quero fazer um vulcão, professor. Mas por que o vulcão? Porque o vulcão, ele vai explodir, vai ter lava, aí o pessoal coloca ali uns produtos, né? Bota os produtos químicos para fazer uma espuma, e aí aquilo ali está representando o vulcão. Mas o vulcão não é apenas isso. O vulcão, ele está dentro das nossas aulas, dentro da dinâmica interna da Terra. Que é isso? Olha, nós temos a dinâmica externa, que é o que acontece fora da Terra, em cima da Terra, na crosta terrestre, tá? E nós temos a dinâmica interna, que é justamente aquelas coisas que estão acontecendo embaixo da Terra que a gente não está vendo. Vulcanismo, tectonismo e terremotos, né? Os abalos sísmicos. Nós falamos sobre tectonismo, movimento das placas tectônicas, tá? Nós falamos também sobre as falhas, né, que estão acontecendo, né? Tudo isso aí faz parte desse movimento das placas tectônicas. Vai acontecendo a falha, o surgimento das montanhas. Por quê? Porque uma placa está sobre a outra. Quando uma placa está sobre a outra, uma desce, né, vai entrar no magma. A gente trouxe os vídeos para vocês, eu passei os vídeos para vocês. Esses vídeos estão mostrando como é que isso está acontecendo lá embaixo da Terra. Uma placa desce, vai virar magma, a outra está subindo e vai formar a montanha. E na última aula a gente falou sobre o quê? Sobre terremotos, né? E aí eu também mandei 2 videozinhos para vocês falando sobre terremotos, abalos sísmicos, tá? E aí, pessoal, vamos hoje falar sobre o vulcanismo, né? Então, o vulcanismo é o quê? É um conjunto de processos geológicos, coisas que estão acontecendo lá no interior da Terra, né? Por meio dos quais o magma que está embaixo da Terra, ele vai atingir a superfície, tá? Quando o magma atinge a superfície, né, através do vulcão, ele vai expelir. Vai expelir o quê? A lava, né? Ah, professor, mas qual é a diferença entre lava e magma? Ora, o magma é quando ele está embaixo da terra e a lava é quando ele foi expelido. Ah, professor, o que é isso? Eu não estou entendendo. É a mesma coisa, pessoal. Só porque é o seguinte, quando ele é expelido, a gente chama de lava, tá? E quando ele está lá embaixo da terra, a gente chama de magma. Mas é o mesmo magma que vai atingir aí a crosta terrestre, né? Então é o seguinte, ó, conjunto de processos, e aí vai o quê? Vai dar origem ao quê? A erupções vulcânicas, a intrusões magmáticas. Qual é a diferença de um para o outro, né? Posso até perguntar aí na atividade. Qual a diferença entre intrusões vulcânicas e erupções intrusões magmáticas e erupções vulcânicas? Intrusões magmáticas, erupções vulcânicas. O que é isso? Erupção vulcânica é quando o magma está lá na Terra, acontece ali, forma-se a montanha, a cratera, né, a chaminé do vulcão, e ele vai explodir. E vai lava para todo lado. E se tiver cidade no meio, mata todo mundo. Essa é a erupção vulcânica. Intrusão magmática é quando o magma está lá na Terra, lá embaixo da Terra, está querendo formar um vulcão, e aí
quando ele vai formar um vulcão, ele vai levantando a terra, ó, vai levantando aquelas rochas que tem ali do lado para formar aquela montanha, tá? Isso é o magma lá na terra, ó. O magma está lá embaixo da terra, está empurrando, né? Está empurrando o solo, a crosta terrestre para cima, né? Aquela partezinha ali em que ele quer sair. Só que antes dele sair, antes do magma explodir, ele para. E aí ele não cresce mais, esfria. Então isso chama de intrusões magmáticas, tá? Então, erupções vulcânicas é quando o vulcão consegue sair, né? O magma consegue sair da terra e explodir, né? Formando aquele vulcão gigantesco e expelindo lá para todo lado. Intrusões magmáticas é quando ele começa a formar o vulcão, mas antes dele terminar de formar o vulcão, ele parou ali e começa a esfriar. Intrusões magmáticas, né? O que é que o livro vai dizer mais? O que é que vai ser liberado? Vai ser liberado magma, vai ser liberado cinzas e gases, tá? Então é isso que é liberado quando você tem aí uma erupção vulcânica, né? Aí nós vamos ter lá na página 126 as partes do vulcão, né? Que vai ter o vulcão, a cratera, as chaminés, tá certo? E aí, lá na página 127, nós vamos ter aí o vulcanismo e o relevo, né? Ou seja, a atividade vulcânica ela vai modificar o relevo, né? Tanto nas erupções vulcânicas como nas intrusões magmáticas. Ou seja, ela tá lá, é o magma que está embaixo da terra. Gente, o que é magma? O que é magma? Eu já perguntei, eu já falei sobre isso. Magma é o que? É a rocha derretida, ou seja, quando a rocha começa a se aproximar do núcleo da Terra, ou quando ela atinge uma determinada, uma determinada fundura, né? Porque nós estamos indo para o interior da Terra, então quando atinge uma determinada fundura, é tão quente que a rocha que chega nesse local, ela derrete. Então isso é magma. O magma, ele está em movimento, nós já falamos também sobre isso, por isso que movimenta as placas tectônicas, tá? Então esse magma, né, ele está ali em movimento e ele começa a querer subir, tem uma pressão lá no interior da Terra, começa a querer subir. À medida que ele vai subindo, ele vai levando, né? Vamos dizer que aqui nós estamos aqui na crosta terrestre andando, então à medida que ele vai subindo, ele vai, ele vai levando e vai formando ali uma determinada montanha, tá? Isso aqui, pessoal, é uma coisa... Ai, professor, isso aí pode acontecer aqui em casa? Tá? Gente, isso aqui é uma coisa que acontece milhões e milhões de anos para acontecer. Vai devagarzinho, devagarzinho, devagarzinho. Aí vai formando aquela montanha, aí vai ter abalos sísmicos naqueles locais, né? Vai ter tremor de terra. Por quê? Porque tá mexendo na estrutura da terra, tá? Então vai ter abalo sísmico, então vai começar a formar aquele vulcão, Às vezes não dá para formar, mas até ali já modificou o relevo. Por quê? Porque não tinha uma montanha e ali vai ter uma montanha. Professor, mas toda montanha é um vulcão? Não, só em algumas partes, né? Lá no livro de vocês vai ter bem direitinho falando sobre isso. Leia o livro. Então, ó, algumas partes, né, aonde vai se formar o vulcão, e aí tem uns estudos que vai falar sobre isso, né? Então, alguns lugares, né, vai ter esse monte aí que vai subir. Pode esfriar antes de formar o vulcão, pode não acontecer isso. Ele vai subir mais, aí vai formar a cratera, né, do vulcão, né? Vai formar ali a chaminé vulcânica, né? E aí a partir depois da chaminé, através da cratera, vai expelir, né, a lava, tá certo? Então nós vamos ter aí as intrusões magmáticas, ok. Vamos passar a página, lembrando, pessoal, que esses vídeos aqui tem o objetivo de estar lhe ajudando a responder a atividade e estar iluminando aí um pouquinho a sua cabeça. Tem um monte de vídeo aí na internet, tá? Vamos lá. Lava e a formação do relevo, está lá na página 128, né? As lavas, nós vamos ter dois tipos de lava. Nós vamos ter as lavas viscosas e as lavas fluidas. As lavas viscosas são aquelas, é uma lava que ela vai sair grossa do vulcão, né? Então, ela é como se fosse o quê?
Vocês já viram numa construção a pessoa fazendo a massa, né, para fazer o reboco da casa, ou a massa do barro do cimento, né? A pessoa coloca ali a areia, coloca o cimento e coloca a água e começa a mexer aquela areia com aquele cimento, com aquela água, e vai formar uma massa pastosa ali. Então aquela massa ali de cimento ali é como se fosse a lava, né, que é chamada lava viscosa. A lava fluida, ela é como se fosse um rio, né? Ela não vai ser como a água, né? Vai ser uma coisa bem mais grossa e tudo, bem mais grossa do que a água, mas ela vai ser como um rio, né? Aí nós vamos ter a lava. Olha, nós vamos ter a lava fluida, ok? Vamos para a próxima, né? Atividade vulcânica e os solos, né? As rochas vulcânicas, né, que são formadas por lavas, né? Então nós vamos ter essas rochas, né? E nos lugares que nós temos atividades vulcânicas, olha só, é importante que você leia essa parte, ó, na página 128, ele vai dizer o que acontece com o solo. Ó. O solo, muitas vezes, ele é uma rocha, uma pedra. Aquela pedra, ela vai se desgastando, vai ter a desagregação, tá? E depois nós vamos ter a decomposição dessa rocha, né? Então, nós vamos ter a desagregação e a decomposição da rocha. E ali vai virar um solo, um tipo de solo. Então, a rocha vulcânica que vira solo, ela vai virar um solo fértil, tá? Então, nos lugares onde tem rocha vulcânica, que é basalto, que vira solo, esse solo vai ser um solo muito fértil. Nós vamos ter isso aqui no Brasil. Olha só, aqui no Brasil, na era mesozoica, ó, milhões de anos atrás, tá? Aconteceram erupções vulcânicas no Brasil. Foi no Ceará? Não, não foi no Ceará. Sabe onde foi? Tá aqui, foi Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e São Paulo, que são os lugares que nós vamos ter a terra roxa, tá? Então, nesses lugares aí, nós vamos ter a terra roxa, né? São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná, beleza? Nesses lugares nós vamos ter a terra roxa, e na terra roxa, né, são lugares, terra fértil. Por isso que lá nós vamos ter as grandes produções brasileiras, nós vamos ter também produção de café, né? Foi onde deu certo o café aqui no Brasil, tá? Aí tá na história. Página 129, nós vamos ter onde ficam os vulcões. Olha só os vulcões, gente. Aí, gente, nós vamos ter que voltar. Ó, se você ver lá na página 99, vai ter um mapinha. 99, vai ter um mapinha maravilhoso que vai ter os encontros das placas tectônicas. Na página 121, nós vamos ter mapinha também. Vai ter o encontro das placas tectônicas. Então, veja lá. Então, nesses lugares de encontro das placas tectônicas, são os lugares que nós vamos ter os vulcões. E são os lugares que nós vamos ter a maior quantidade de terremotos. Tá certo? E nós vamos ter muitos vulcões, nós vamos ter vulcões famosíssimos, né? Aí, pessoal, na página 130, nós vamos ter lá, é possível prever os vulcões, né? Então, nós vamos ter os vulcanólogos, que são pessoas especializadas em pesquisar sobre isso. Então, eles vão pesquisar sobre as atividades sísmicas, eles vão pesquisar sobre as temperaturas da Terra, eles vão colocar aparelhos, e esses aparelhos vão ajudar. E hoje em dia é possível sim prever os vulcões, né? Mapearam todos os vulcões do mundo, aonde é que pode ter vulcão, e eles estão monitorando. Então já aconteceu em alguns lugares, que os vulcões, eles, né, e aconteceu uma erupção vulcânica e conseguiram tirar todas as pessoas da cidade. Olha só. Então, diz assim, ó, gente, vai acontecer o vulcão, tem filme sobre isso. Vai acontecer o vulcão, vamos tirar todo mundo da cidade. E aí tiraram todas as pessoas da cidade, nosso tempo está acabando. Tiraram todas as pessoas da cidade e aí conseguiram salvar todas essas pessoas, tá certo? A capital da Filipinas, né, 250 mil pessoas. E, por último, nós vamos ter o turismo, né? Por quê? Porque as pessoas gostam de ver os vulcões. Eu quero saber como é que acontece um vulcão. E aí as pessoas vão para esses lugares que tem vulcões, né? Um dos lugares melhores e mais visitados é lá na Itália. Nós vamos ter o Vesúvio,
Então, gente, tem um filme sobre o Vesúvio, assista esse filme, é maravilhoso, tem uma história de amor também, tá? Mas é um filme muito bom que vai mostrar. O vulcão começou a entrar em erupção, as pessoas... Isso, olha só, isso foi depois de Cristo, lá nos anos 60, né? Depois de Cristo, o vulcão começou a entrar em erupção, as pessoas começaram a correr, só que não deu tempo as pessoas correrem. Aí começou a cair cinza em cima das pessoas, enterrou as pessoas debaixo das cinzas, as pessoas morreram queimadas, ficou só ali aquelas pessoas por cinza. Depois de muitos e muitos anos, quando esfriou tudo, descobriram as pessoas. Sabiam, pessoal? Então tem esse filme retrata a história, né? Não é 100% da história, mas é muito bom de assistir o filme, tá bom? Então fica aí a dica de filme para vocês. Um abração para todos vocês. Fui!